aquele que está presente e sempre nos livrará. Quero convidar você para a meditação que faremos nesse instante, e como tem sido já anunciado nas nossas chamadas para os cultos de domingo, esta mensagem tem como referência para a meditação o texto de Atos, capítulo 16, dos versos 22 ao verso 34. Atos, capítulo 16, versos 22 a 34. E eu dei como tema para esta mensagem a pergunta mais importante da vida. A pergunta mais importante da vida. Qual é a grande pergunta? Qual é a pergunta mais importante que todos nós deveríamos e devemos fazer? E ela está inserida no contexto que nós vamos ler agora, do texto de Atos, em que há uma resposta. E uma resposta do carcereiro no texto, você já vai acompanhar comigo a leitura, em que ele pergunta a pergunta mais importante: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eu leio agora para os irmãos o texto de Atos 16, versos 22 ao 34, que diz assim: A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Este é o texto de Atos 16, e como uma breve introdução, eu gostaria de dizer aos irmãos: há muitas perguntas importantes sendo feitas no mundo hoje, mas parece que ninguém está fazendo a pergunta mais importante de todas. Neste texto, um carcereiro fez a pergunta mais importante que já foi feita na história: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele poderia ter feito outras perguntas naquela noite, tendo em vista o grave problema que ele enfrentaria por ter os seus prisioneiros soltos ou as portas da prisão abertas. Por exemplo, ele poderia perguntar: como as portas da prisão foram abertas? Quem as abriu? Por que os prisioneiros não fugiram? O que vai acontecer comigo agora, diante desta situação? Mas antes,
Meus irmãos, minhas irmãs, a sua pergunta atinge a sua real necessidade, e nossa também, e toca num dos graves problemas do ser humano. O que devo fazer para ser salvo? Esteja certo de que um dia já tenha feito esta pergunta você mesmo. Se nunca fez, este é um bom momento para perguntar: o que tenho que fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? É importante observar que o texto não apenas faz a pergunta, mas oferece resposta. E se você um dia já fez esta pergunta, ou tem feito esta pergunta, ou foi estimulado pela leitura deste texto para fazer a pergunta nesta manhã, você tem uma boa notícia: é que este texto nos dará a resposta para a pergunta feita. Qual é o contexto do capítulo 16? Todo o capítulo 16, e é importante nós observarmos este contexto geral. Nós temos aqui no capítulo 16 três experiências de salvação. Três experiências de salvação. No capítulo 16 de Atos, nós temos três histórias diferentes, duas mulheres e um homem, que tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Uma mulher negociante, vendedora de tecidos, uma escrava com o espírito maligno e um homem cujo trabalho era vigiar os prisioneiros, um carcereiro. A igreja na cidade de Filipos teria começado com estas três pessoas, fruto de um trabalho evangelístico de Paulo e Silas. E por causa desta atividade evangelística, mais precisamente, após ter expulso o demônio da mulher escrava, os donos da escrava, percebendo certo prejuízo financeiro, provocaram uma situação que levou Paulo e Silas à prisão. Claro que não entraremos em detalhe a respeito destas informações, porque não é o foco, o tema principal desta mensagem. Mas você pode fazer a leitura do capítulo 16 inteiro de Atos e você vai conhecer em detalhe a experiência desta mulher vendedora de tecidos, também esta mulher que possuía demônio. Por que que ela, após a sua conversão, causou todo esse alvoroço que levou Paulo e Silas à prisão? À meia-noite, ouviram um som, mas não de correntes batendo, não de gritos desesperados de dor, mas de oração e canto suave. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores na madrugada, meia-noite, e de repente houve um grande terremoto, e Deus abriu as portas da prisão de uma forma milagrosa. O carcereiro, então, diz o texto, ficou apavorado, a ponto de querer se matar. Mas Paulo e Silas o chamou e disse, conforme o verso 28, não faça isso, estamos todos aqui. E seguindo o verso 29, diz que o carcereiro pediu luz e entrou correndo, e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E diz mais o texto, que o carcereiro os levou para fora da prisão e fez então a mais importante pergunta de sua vida, que é o foco desta minha palavra para você nesta manhã. E a pergunta que ele fez a Paulo e Silas: o que devo fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para receber a salvação? A percepção que ele teve de sua situação pode ser vista aqui em algumas observações rápidas. Primeiro, a sua pressa em perguntar o que deveria fazer. Ele tinha outras preocupações naquele momento, mas há algo mais urgente: a salvação da sua alma. Ele poderia estar preocupado com o que aconteceria com ele, porque
uma atitude como a dele, deixar prisioneiros fugir, diante da lei romana, ele poderia receber a mesma pena do prisioneiro. E esta deveria então ser uma das grandes preocupações do carcereiro, mas ele colocou como preocupação urgente, necessária e importante perguntar aos apóstolos o que é que eu tenho que fazer para ser salvo, uma preocupação com a salvação da sua alma. Uma segunda observação que podemos fazer em relação a esta entrada e esta pergunta que o carcereiro faz, é a sua atitude diante de Paulo e Silas. Ele prostrou-se. O fato de ele ter caído diante daqueles a quem ele havia lançado na prisão mostra a sua grande aflição. Momentos anteriores, ele havia aprisionado Paulo e Silas, ele havia preso os seus pés no tronco, mas agora ele está em grande aflição, curvado diante de Paulo e Silas, esperando pela resposta à sua pergunta. Há uma aflição no coração daquele homem. Há muitas pessoas no mundo hoje que estão vivendo tempos de grande aflição e talvez não tenham nem ao menos se preocupado em fazer a grande e mais importante pergunta, mas que precisam, independente de fazerem ou não esta pergunta, precisam de respostas seguras para este tempo de grande aflição e angústia do coração. Outra observação a fazer, a forma como pergunta sobre o que fazer. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Qualquer coisa, o que é que eu tenho que fazer? O seu estado de submissão é como se ele trouxesse um papel em branco e entregasse para Deus, dizendo: coloque aí os teus termos, coloque aí o que é que eu preciso fazer, eu estou submisso, esperando apenas para entender o que é que eu tenho que fazer. E Deus poderia escrever neste papel em branco os próprios termos. Esta é uma expressão que foi usada por Jonathan Edwards, um grande pregador, que disse exatamente esta frase, que ele teria trazido um papel em branco para que Deus escrevesse os seus termos. O que é que eu tenho que fazer, e assim eu farei. Mas uma observação importante, nós precisamos olhar para o carcereiro, observar estas atitudes, estas ações do carcereiro. A pergunta essencial que ele fez, que já foi destacada, mas também precisamos observar a resposta que lhe foi dada. E esta resposta de Paulo e Silas, nós podemos entender conforme as Escrituras nos ensinam, que é a única resposta. A resposta que ouvimos Paulo e Silas dar ao carcereiro por causa da pergunta feita é a única. Não há outra resposta. Você pode buscar outros tipos de alternativas para obter a salvação da sua alma, mas só há uma única resposta segura. A situação do carcereiro até aqui é assim: ele tinha que cuidar dos prisioneiros. Por segurança, além de trancar as grades, amarrou os pés de Paulo e Silas no tronco. Mas nada segura o poder de Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Em meio a louvores, as fundações da prisão foram abaladas, as fechaduras foram abertas, e o carcereiro, pensando nas consequências, tentou tirar a sua vida. Paulo gritou, como já repetimos, como já dissemos e repetimos, de dentro da prisão, Paulo disse: estamos aqui. E o carcereiro então vai ao encontro de Paulo e Silas, abalado pelo que ele estava vendo, e faz então aquela pergunta que nós já repetimos aqui: o que é que eu tenho que fazer? Esta é a pergunta, e eu repito, meu irmão, por ser ela extremamente importante, a pergunta mais importante que você precisa fazer.
Qualquer pergunta que você possa fazer nesta manhã é insignificante diante desta. E ele está perguntando pelo caminho da salvação. E Paulo e Silas dão uma resposta clara e objetiva, única. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. O caminho da salvação, o caminho do perdão de pecados é crer no Senhor Jesus Cristo. Observe, meus irmãos, Paulo não está dizendo, sejam batizados e você vai ser salvo, vocês serão salvos. Embora o carcereiro tenha sido posteriormente batizado. Mas esta não era a resposta essencial. Não era a melhor resposta. Paulo também não disse para o carcereiro, olha, participe da ceia, da comunhão na mesa do Senhor, e você receberá a salvação, o perdão dos seus pecados. Porque esta também não era a melhor resposta. Embora ele pudesse, certamente tenha participado da comunhão da igreja, da celebração da ceia do Senhor. Paulo também não disse, filie-se a uma igreja cristã e será salvo. Veja, meus irmãos, que há uma grande distinção, uma diferença substancial entre sermos membros de uma igreja local e recebermos a salvação em Cristo Jesus. Por isso esta pergunta é essencial e a resposta a ela também é essencial para entendermos, porque Paulo não está destacando caminhos alternativos para o carcereiro. Paulo não está amenizando para o carcereiro. Olha, vá para uma comunidade, vá para uma igreja, comece a frequentar uma igreja e lá você vai ter algumas experiências, Deus vai te salvar lá. Ou então, olha, filie-se aí a algum grupo que está estudando a Bíblia, ou então faça alguma coisa que conecte você com a palavra de Deus. Tudo isso poderiam ser respostas, mas a resposta para a salvação é esta: creia no Senhor Jesus e você será salvo. A resposta para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, que tem procurado alternativas de vida, que tem procurado alternativas para uma vida satisfatória, que tem muitas vezes até perguntado pelo futuro, pela eternidade. Talvez você possa perguntar nesta manhã, o que é que eu tenho que fazer para viver esta vida cristã? E aí a resposta é esta, que Paulo deu e que nós, a Igreja de Cristo, em todos os tempos tem oferecido à sociedade, à humanidade, na proclamação do Evangelho, é fé em Cristo Jesus. Não há nada que eu possa fazer, é graça de Deus. A única coisa que o carcereiro podia fazer era lançar-se totalmente nos braços de Jesus. Talvez, até aquele momento, os seus pensamentos nunca tenham se voltado para Jesus, mas naquela noite, os seus olhos foram abertos, ele foi tocado pelo Espírito de Deus. E aí, a resposta para a pergunta. Paulo respondeu ao carcereiro, apontando para Jesus Cristo. Jesus é a única esperança de salvação. Atos 4:12, você vai ler isso também. Não há nenhum outro meio, nenhuma outra forma pela qual poderíamos alcançar a salvação, mas somente através da fé em Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Mas poderíamos perguntar, quem é esse Jesus em quem devo crer? E eu daria aí um resumo do resumo para você. Jesus é aquele que deixou o céu para habitar entre nós. Jesus é aquele que morreu por nós na cruz, pelos nossos pecados. É aquele que ressuscitou dos mortos. É aquele que subiu ao céu e está assentado à destra de Deus. Jesus é aquele que retornará um dia para buscar a sua igreja. É nele, neste Jesus, que nós precisamos crer para receber a salvação, a vida eterna. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. E os resultados da resposta única de Paulo e Silas
você vê nas manifestações daquele homem, do carcereiro. Porque a salvação, meus irmãos, a decisão pela salvação, o receber a Cristo como Senhor e Salvador, muda a nossa vida, muda a nossa história, muda o nosso comportamento, muda a nossa forma, a nossa maneira de ver a vida, a minha vida e a vida do outro. E você vê alguns acontecimentos na vida do carcereiro. Por exemplo, houve salvação. O verso 34 diz que ele ouviu o evangelho, creu em Jesus e foi salvo. Portanto, a notícia dada por Paulo, a resposta de Paulo e Silas, causou um grande efeito por obra do Espírito, de maneira que o carcereiro recebeu a salvação. Há também mudança de vida e atitudes na história do carcereiro. No verso 24 ainda lemos que ele agiu grosseiramente com Paulo e Silas. Você viu lá nas leituras que fizemos, ele era reencarregado de mantê-los na prisão, colocou algemas, prendeu-os nos troncos, cuidou de Paulo como prisioneiros perigosos. E a palavra empurrar, que você vê lá no verso, quando ele empurra os apóstolos para dentro da prisão, é como ela significa jogar algo sem importar onde cai. Ele empurrou para dentro da prisão. Mas já nos versos 33 e 34, ele está lavando as feridas dos apóstolos e alimentando-os na sua própria mesa. Isso acontece com pessoas que veem a Jesus pela fé. Pessoas que são transformadas por este evangelho. Elas são transformadas pelo Espírito de Deus. Há também uma outra manifestação na vida daquele carcereiro, a alegria intensa. Alegria intensa. Lemos isso no verso 34. Este homem se alegrou. Receber a salvação, meu irmão, minha irmã, salvação em Cristo Jesus faz diferença na vida. Cristo enche o nosso coração de paz e alegria. Alegria que só tem aquele que sabe que os seus pecados foram perdoados, que sabe que tem paz com Deus, que sabe que se morrermos hoje, iremos imediatamente à presença de Deus. Esta é a alegria intensa no coração de todo aquele que ouve a resposta e aceita o chamado. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Indo esta minha palavra, meu irmão, minha irmã, quero desafiá-lo a fazer esta pergunta que eu considero a mais importante de todas e que tem implicações para a sua vida agora e para a eternidade. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O carcereiro queria uma resposta, e ele ouviu a resposta correta, a única resposta, e sabia que tudo o que tinha que fazer era estender as mãos vazias e abraçar Cristo. E Deus lhe concedeu salvação e alegria. Todos nós devemos fazer esta pergunta, porque tem a ver com a nossa eternidade. O que tenho que fazer para ser salvo? E a resposta única, clara, absoluta é: creia no Senhor Jesus e serás salvo. Que Deus o abençoe. Amém. Convido você ainda no espírito desta